meditação diária. Caminho à transformação. Um tempo para crescer em Deus e Sua palavra. Não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e aceite todas as notificações. Ah, e lembre de dar like. Comecemos. Olá para todos, Deus abençoe. Sejam bem-vindos a este espaço de estudo bíblico e estamos estudando o livro de Filipenses. E eu gostaria que hoje estudássemos ali no capítulo 3, desde o versículo 2 adiante. Para isto, eu convido vocês a que abram suas Bíblias e vamos analisar os versículos que Paulo fala aos moradores de Filipos, aos cristãos de Filipe. Diz assim o versículo 2 até o versículo 9. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, porquanto nós é que somos a própria circuncisão. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mas do que isso, compreendo que tudo era completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Vejamos aqui alguns aspectos que nos levan realmente a considerar fundamentalmente as palavras de Paulo e o convite que ele faz às nossas vidas. Devemos pensar quem são os cães. Aqui nos fala Paulo de tomar cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal e cuidado com a falsa circuncisão. Vejamos ali que Paulo está gerando uma prevenção contra eles. Quem são os cães? Os que praticam o mal e a falsa circuncisão? Foi o que ele nos falou. Então, quando buscamos o termo cão na Bíblia, era referido a falsos mestres, como fala aqui no versículo. Segundo, eram pecadores rebeldes, como você pode buscar em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, e também como prostitutos e prostitutas de outros deuses, como relatado em Deuteronômio 23, 18, aos quais a Bíblia se refere como cães. Precisamente o termo cão é um termo desprezível para as pessoas, é um termo que se usa como animais imundos que comiam a carne de pessoas e comiam coisas imundas. Por isso se fala precisamente dos cães. Quando Paulo fala da falsa circuncisão, obviamente se refere aos costumes que não manifestam verdadeiro arrependimento, porque a verdadeira circuncisão entra em contraste de quem realmente adora pelo Espírito de Deus. E uma verdadeira pessoa que tem circuncidado seu coração é uma pessoa que adora no Espírito de Deus. Que a pessoa que realmente está circuncidada se gloria em Cristo e não deposita confiança alguma na carne.
E é ali onde devemos avaliar as situações que nós temos. Quanta confiança eu tenho na carne? Quanta confiança eu tenho nas coisas que eu tenho trabalhado e depositado meu esforço, talvez para agradar a Cristo? Coisa que não bate uma coisa com outra. Ou eu agrado a Cristo no Espírito Santo, ou eu tento agradá-lo com as minhas forças, coisa que não poderei fazer. Nunca poderei agradar a Cristo com as minhas forças. Paulo poderia mostrar muitas coisas, como ele falou, se alguém tivesse razões para alimentar essa convicção da confiança na carne, eu ainda mais. Mas o que para Paulo era lucro, agora ele considera como prejuízo por causa de Cristo. E em que consiste o prejuízo? Por que Paulo fala de prejuízo? Quando meus olhos estão focados no lucro, eu vou servir a esse lucro, vou lutar por esse lucro, vou me esforçar para ter mais lucro cada dia. E é por isso que Jesus falou claramente: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamão. Mamão é o Deus das riquezas. É prejuízo, porque ao considerar a Cristo não poderia servi-lo integralmente. Porque todo o alcançado humanamente sem buscar a glória de Deus se torna um estorbo. E é ali onde eu devo pensar o que ponho ao serviço de Cristo para se tornar rico para o reino dos céus. Não quer dizer que você, o que tenha alcançado, torna-se lixo, literalmente, ou como fala Paulo, como esterco. Não. O que você tem, Deus tem permitido que você alcance. Mas aqui o segredo da vida cristã é que você possa pôr ao serviço de Deus tudo o que você alcançou. Paulo mesmo fala do que ele foi: romano, fariseu, um homem ajustado à lei, mas ele utilizou tudo isso para glorificar a Cristo. E ele precisamente aduce, ou seja, ele fala que é romano para poder se entrevistar com o César e poder compartilhar de Cristo ou falar de Cristo para o César. E é interessante como podemos usar todas as ferramentas que Deus tem nos dado para a glória de Deus. Por isso é que Paulo compara a excelência do conhecimento de Cristo com o mundo. E é um ponto de comparação. Ou seja, o ponto de comparação se dá em que não há absolutamente nada que possa alcançar a excelência do conhecimento de Cristo. E vejamos claramente, por exemplo, o conhecimento de Cristo é eterno. O que há no mundo é perecível. O que nós podemos alcançar na medida que conhecemos a Cristo são tesouros no céu. Mas aqui, a ferrugem e o cupim consomem tudo o que se tem. Quando nós conhecemos a Cristo, desenvolvemos nosso espírito. Em contraste com o mundo que só oferece materialismo, oferece hedonismo, desfrutar das coisas simplesmente. Quando eu busco a Deus e forma meu caráter em Cristo, coisa que o mundo busca um caráter, mas esse caráter está baseado nos valores do mundo, não nos valores divinos. Quando eu conheço realmente o profundo de Deus pelo Espírito, é quando eu conheço a Cristo. O Espírito Santo dá a conhecer as profundezas de Deus. E se falamos do mundo, temos um conhecimento leviano das profundezas e da sabedoria. Não podemos conhecer o que Deus tem para nós. E se falamos da proteção de Deus no mundo espiritual, podemos dizer que somos vulneráveis ao ataque espiritual quando nós não olhamos para o nosso Senhor, para o nosso Deus. É por isso que Paulo diz: decidi perder esses valores. Devemos pensar quais são os nossos valores próprios e poder renunciar a eles para ganhar a Cristo. O meu principal valor é Cristo. Não há nada comparável a Ele. É ali onde a sua escolha e a minha escolha entre perder os valores ou ganhar a Cristo se deve dar cada dia.
e eu devo ter a melhor escolha. Se desejo viver na vitória de Cristo, mas sem renunciar ao mundo, compreenda uma coisa: assim não funciona a vida espiritual, porque a maior renúncia, maior vitória. Por isso, devo morrer a mim mesmo. E a única maneira de encontrar-me em Cristo é pela justiça que outorga Deus. E essa justiça vem pela fé, mas não pelas minhas obras. Lembre uma coisa: conhecer o poder da sua ressurreição nos leva à vida nova em Cristo Jesus. Esta vida nova transcende a eternidade. Temos vitória espiritual em Cristo contra o pecado e a morte. E é ali onde podemos participar dos seus sofrimentos, identificados com Ele na sua morte. Estar presente na ressurreição dentre os mortos, seja como for. O foco que nós devemos ter é agradar a Cristo, buscar o seu poder, para um dia nós estar na ressurreição dos mortos. Eu não sei se você pensa nisso, mas quando eu renuncio aos valores do mundo, eu estou adotando os valores divinos que me levam à ressurreição, estar com Cristo eternamente. E esse é o tudo da vida do homem. Devemos pensar nisso, trabalhar nisso, lutar por isso, cada dia da nossa existência. Por isso eu convido a que você continue estudando comigo o livro de Filipenses e ponha em prática o que estamos falando. Como renunciar, como deixar. Amanhã continuaremos então no estudo de Filipenses. Deus abençoe. A palavra de Deus é viva e eficaz, e certamente cumprirá seu propósito em nossas vidas. Por isso, não perca amanhã a oportunidade de continuarmos juntos pelo caminho da transformação. Todas estas mensagens fazem parte da Igreja Saint City Mundial. Entre em contato conosco para pedir oração, compartilhar sua experiência ou fazer parte da nossa igreja. Faça isso através de nossas plataformas Facebook e Instagram, Saint Brasil. Deus abençoe suas vidas.